Então, vamos concluir o texto da semana passada e daí eu já tenho o texto da semana que vem. Dá mais uma olhadinha rápida no trabalho de vocês, ó, só para vocês estarem vendo o que está faltando. Entrou mais um, peraí. De novo, Emanuele agora. Tudo bom, Emanuele? Oi, Emanuele. Oi, professor, boa tarde. Boa tarde. Ó, esses aqui são os que fizeram essa semana. Teve 2 semanas para fazer esse, tá? Emanuele, está me devendo trabalho. Tô sim, professor, vou ter que entregar atrasado esse, infelizmente. Se foi só esse, não te esquenta. Olha como é que tá a situação aqui. 9, 13, 12, 14. Esse daí só 9 fizeram. Vamos retornar no texto. Deixa eu puxar ele por aqui. Ah, chegou mais um. A Sâmia. Cadê Sâmia? Ah, entrou. Tudo bom, Sâmia? Ó, para a semana que vem tem esse texto aqui, tá? Que é o principal. Texto também do Rogério, mas é muito bom para explicar o controle de constitucionalidade. É um livro, tá? Isso aqui, mas só precisa ler o texto sobre o judiciário, na página 81. A gente vai estudar o controle de constitucionalidade e as origens dele. Ah, Brena. E as origens dele. Então, esse texto é ótimo para isso. Tem outros artigos aqui, é muito bom esse livro todo é legal. Se vocês tiverem alguma dúvida, precisarem fazer algum trabalho em outra disciplina de ciência política, de repente, tem muita coisa boa aqui. Esse foi aquele que eu encomendei, R$300. Depois o cara achou na internet para mim de graça. Só que o livro já tinha chegado aqui. Então, esse vai ser semana que vem, tá? Eu também coloquei um material complementar. Não ficou tão bem escaneado esse. Esse é o livro do Tocqueville. Tem uma parte só sobre o Poder Judiciário. São 5 páginas só que eu separei. Opa, deixa eu voltar aqui. E é bem interessante. Ele é o primeiro cara que saca o controle concentrado de constitucionalidade, mas não está dando para ler muito bem, não. Mas tem na internet o livro dele. É um livro enorme, o catatal assim. Ele tinha 23 anos quando escreveu. Um tijolão. Ó. É muitas impressões dele, não é um livro, não é uma pesquisa no sentido que a gente entende hoje em dia. É uma pesquisa que ele ficou 1 ano lá rodando os Estados Unidos e estudando as coisas. Mas ele fala muito, de uma forma, muitas as impressões dele, as ideias dele. Só que é tudo muito assim, o olhar dele é muito perceptivo. Né? Tudo que ele fala aqui, a gente sabe que funcionava mais ou menos desse jeito mesmo hoje em dia. E ele tem umas sacadas que ele é o primeiro a aprender certas coisas. Por exemplo, essa coisa do judiciário, o poder político do judiciário, ele é o primeiro a entender isso. Olha, essa frase aqui é ótima. Ora, desde o dia em que o juiz recusa aplicar uma lei em dado processo, perde ela no mesmo instante uma parte de sua força moral. Aqueles que ela lesou são avisados, então, de que existe um meio de se subtraírem à obrigação de lhe obedecer. Os processos se multiplicam e ela cai na impotência. Ocorre, então, uma dessas duas coisas. O povo muda sua Constituição ou a legislatura revoga sua lei. É o primeiro a entender o controle de constitucionalidade. E o outro era o texto que a gente ia usar para essa aula, mas chegou o livro, né, que é um capítulo do livro do Conrado Ubner Mendes, é um professor da USP. Ele inclusive, está sendo perseguido pelo Bolsonaro esses tempos. A polícia... O Bolsonaro mandou um delegado da Polícia Federal abre inquérito policial contra ele por causa de opinião política dele. Ele é um cara muito crítico do governo Bolsonaro. Ele é um dos poucos juristas que eu gosto, assim, em termos de texto, porque ele entende de ciência política também. Mas é um texto muito mais com cara de direita, isso aqui, tá? Democracia e constitucionalismo. Ele faz a mesma discussão. Esse primeiro capítulo do livro dele é para discutir o controle de constitucionalidade, que é o tema da aula. Então, fica como texto complementar para vocês. E o texto principal da semana que vem vai ser o Sistema Político Brasileiro, o capítulo do Rogério sobre judiciário.
essa parte aqui, da página 81 à página 116. Vamos voltar para o texto da semana passada, só para eu concluir, vai ser uma aula mais curta hoje, em razão da falta de luz. Deixa eu baixar ele aqui, que é melhor de abrir. Tá aqui. Deixa eu aumentar aqui na tela. Então, só recuperar rapidamente o início, né? O contexto político da Assembleia Constituinte, que durou 2 anos para escrever a Constituição, né? A Assembleia foi eleita em 86, 85 para 86 foi a eleição da Assembleia Constituinte, e os parlamentares que foram eleitos, eles exerciam as duas funções, tanto de Congresso Nacional como de Assembleia Constituinte ao mesmo tempo. Isso também foi outra coisa que ajudou um pouco, influenciou a misturar as funções, né, de Assembleia Constituinte e Congresso Nacional. Isso traz assim, uma certa política ordinária para o seio da Assembleia Constituinte, porque os parlamentares estão ao mesmo tempo preocupados com resolver problemas imediatos, quanto com escrever a Constituição. E daí isso acaba também interferindo na quantidade de políticas públicas que entraram no texto constitucional. Nem sempre é assim, tá? Tem várias Assembleias Constituintes que são eleitas ou escolhidas, ou de qualquer forma determinadas, com obrigação expressa somente de escrever a Constituição. A última da Bolívia foi assim, que eu lembro. Você tinha o Congresso Nacional funcionando e você tinha a Assembleia Constituinte em separado. E aí, durante a eleição, você tem 52% da Assembleia Constituinte eleita pelo PMDB, mas que na época era um partido completamente um balaio de gatos. Todo mundo ali tinha uma... Gabriele! Deixa eu te botar no mudo, peraí. Ela botou já. E aí... você tem um partido que não tem uma unidade ideológica, isso é uma característica da maior parte dos partidos políticos brasileiros desde essa época. Tem uma discussão enorme agora para tentar reduzir o número de partidos políticos, porque do jeito que a gente não tem identificação com os partidos, e os partidos não têm, portanto, accountability com os eleitores. Mas isso tem a ver com um número excessivo de partidos políticos no Brasil, muito, muito excessivo mesmo. O número efetivo de partidos políticos, que é uma medida que a ciência política tem, qualquer partido que tenha 1,5%, mais de 1,5% de representação no Congresso é entendido como partido efetivo. E o número efetivo de partidos políticos no Brasil, se não me engano, está em torno de 15, que é um número absurdo. O segundo lugar no mundo inteiro em número de partidos políticos cai para 9 já. São 4, 5 países que tem, Holanda e mais alguns, que tem problemas de divisões internas muito, muito sérias, Bélgica, Holanda. E depois disso, depois desses 5 países com 9, cai para 4, 5, 4. Aí tem vários países com 5, 4 partidos efetivos no Congresso, que é o normal, tá? Para um país multicultural grande como o Brasil, deveria ser algo em torno de 5 partidos só aqui. Países como os Estados Unidos, que tem só 2 partidos, já é um problema, porque os partidos têm divisões internas muito difíceis de ser reconciliadas, e aí você perde em termos de representatividade, somente com 2 partidos. Mas 15 é um absurdo. E, enfim, aí nessa época ainda não tinha sido dividido em todos esses partidos, e o PMDB tinha muita gente dentro dele, mas que não concordavam entre si em muitas coisas. E isso gerou uma dinâmica dentro da Assembleia Constituinte que rachou o PMDB, criando-se o Centrão, chamado Centrão. Aliás, foi nesse período que o PSDB foi fundado, tá? O PSDB foi fundado como uma racha do PMDB. Era a ala histórica, na verdade, do PMDB que resolveu fazer um novo partido. E a gente viu que as regras do processo decisório mudaram ao longo da Constituinte. Você tem um primeiro momento onde a sobre-representação do PMDB implicou na determinação das relatorias, todos os relatores das fases anteriores do plenário da Assembleia Constituinte, das subcomissões, das comissões e da comissão de sematização, eram relatores indicados pelo PMDB. E mais importante que isso, eram indicados pela ala mais à esquerda, mais progressista do PMDB. O poder da relatoria é um poder muito significativo na discussão de qualquer processo parlamentar, qualquer processo político, você tem que decidir coisas, a figura do relator é muito importante. Ele consegue formar a maioria que ele quer dentro da comissão. E aí ele consegue empurrar a proposta que é mais interessante para ele, né? Ele consegue puxar para o lado dele o que está sendo decidido.
E, em função disso, você tem um anteprojeto de Constituição que é aprovado na Comissão de Sistematização, que está contrário aos interesses do plenário, por várias razões, né? A principal delas era o fato do Sarney ser o presidente da República e ele ser contra o parlamentarismo. A Assembleia Constituinte estava aprovando um sistema parlamentarista para o Brasil, até a Comissão de Sistematização. A gente virou um país presidencialista de novo no plenário. Isso tem a ver com um diagnóstico que se tinha da ciência política na época mesmo sobre a crise de 64, tá? O sistema de 64, a gente entende que ruiu porque houve uma paralisia decisória. O presidente da República não conseguia aprovar nada no Congresso e o sistema parlamentarista resolve esse problema de paralisia decisória muito fácil, porque o chefe de governo é o primeiro-ministro e o primeiro-ministro é eleito pelos pares no legislativo. Então, se há um problema de paralisia decisória, ele cai, ele sai e um novo primeiro-ministro é eleito. Então, isso é solucionável. No presidencialismo, não. O presidencialismo tem vários pontos de veto no sistema, o presidente é mais um. Então, ele tem legitimidade própria, diferente da legitimidade do Congresso Nacional, e ele pode decidir de forma diferente e os dois podem não se entender. E aí, se os dois não se entendem, o país fica sem governabilidade. Esse é o diagnóstico. E naquele período isso levou a crise de 64 ao golpe militar. Você tinha um presidente, João Goulart, que era tanto João Goulart quanto o Jânio Quadros, né, tinha uma visão um pouco mais à esquerda, eles não eram de esquerda, mas eles tinham uma visão reformista de tentar avançar reforma agrária, principalmente, a reforma trabalhista, e o Congresso não aceitava. Eventualmente, isso levou a uma crise onde os atores buscaram uma solução fora das instituições, e aí é o golpe militar. Para evitar isso, queria-se um regime parlamentarista. Inclusive, quando isso não foi decidido, depois de 88, muita gente acreditava que o Brasil não ia dar certo, que o sistema político que tinha sido escrito pela Constituição ia ruir. Oi, Samile, tudo bem? E não foi o que aconteceu, né? Depois a gente teve que entender por que isso não aconteceu. Isso não aconteceu em razão do presidencialismo de coalizão. A Constituição, ela é presidencialista, mas ela criou uma série de disposições herdadas da Constituição dos militares que impede a paralisia decisória ou ajuda a facilitar a governabilidade. São disposições que não existiam na Constituição de 45, passaram a existir em 67 e foram mantidos em 88. São os chamados poderes de agenda do presidente da República, que ele consegue interferir nos trabalhos do Congresso. Ele consegue criar uma ordem no Congresso Nacional usando esses poderes, né? Medida provisória, poder de urgência. Existem mecanismos como o colégio de líderes também dentro do Congresso que facilitam o processo decisório. É custoso, é um processo decisório muito custoso, mas ele existe e é possível, desde que o presidente se proponha a usar esses poderes e se relacionar com o Congresso Nacional. Mas voltando para a Constituinte, essa dinâmica levou a essa sobre-representação da esquerda e depois, contra essa sobre-representação da esquerda, houve uma tomada de poder pelo Centrão, chamado Centrão. A expressão Centrão aparece nesse período, tá? Até hoje a gente usa essa expressão para falar um pouco dos pequenos partidos, dos parlamentares mais fisiológicos do sistema político brasileiro. Aqueles partidos e congressistas que sempre estão com o governo, não importa se é PT, se é PSDB, se é Bolsonaro, eles vivem de conseguir recursos e verbas para os seus eleitores e não importa muito qual é o governo. Eles não têm uma preferência ideológica. Então, enfim, nasce aí esse Centrão. Após a divisão e a criação do Centrão, o regimento interno é reformulado da Constituinte, o que permite a votação item por item do anteprojeto de Constituição. Em vez de ser votado o anteprojeto como um todo no plenário, o que você tem é uma votação demorada que gasta quase um ano para terminar o processo constituinte. E aí várias coisas foram alteradas, várias coisas foram acrescentadas e várias coisas foram suprimidas pelo Centrão. A maioria acrescentadas e modificadas, já suprimido foi pouca coisa. Esse título de disposições constitucionais gerais que tem na nossa Constituição foi inteiro criado pelo Centrão em plenário. E aí a gente verificou que muitas das políticas públicas entraram, né, no plenário, mas muita coisa veio da fase das comissões ainda. Esse processo descentralizado
favoreceu a entrada de detalhes na nossa Constituição. A Constituição é muito detalhada, a gente viu isso nas outras aulas já, mas no plenário esse processo se aprofundou mais ainda, porque em plenário você tem uma nova rodada de votação onde outros interesses podem achar lugar no texto constitucional. Mas a principal razão que levou ao aumento da nossa Constituição e ao detalhamento da nossa Constituição tem a ver com um processo onde você não tinha uma força hegemônica que controlasse o processo constituinte. Processos multilaterais, processos mais democráticos de escrever uma Constituição, tendem a ter uma dificuldade em encontrar consenso, porque, né, são forças díspares que estão ali dentro. Mas não no nível que foi no Brasil. O Brasil realmente foi uma coisa fora da curva. E mesmo assim, mesmo quando você tem processos multilaterais, o comum é você ter uma força legítima, um grupo, um partido, um grupo de parlamentares que comandam o processo. O exemplo que eu dou sempre é a Índia, porque na Índia você tem o chamado Partido do Congresso, Congress Party, que comandou o processo constituinte de 48 a 49 na Índia. A Constituição foi promulgada em 1950, lá, se não me engano. São 2 anos também, é um processo longo. A Índia é a maior democracia do mundo, e não só é grande, mas ela é muito dividida. Você tem várias religiões, várias castas, várias desigualdade de renda, federalismo. É um país complicadíssimo, a Índia. E você tem muitas divisões internas, o que implica uma dificuldade de produzir consenso. Só que lá, o Partido do Congresso vinha encabeçando um processo de libertação nacional. Então, eles estavam com a bola toda, né? Os caras conseguiram a independência da Inglaterra. E, por isso, era um grupo coeso, uma ideologia dominante, e que conseguiu conduzir os processos. Era o partido do Nehru, do Gandhi. Então, um grupo muito coeso, né, ideologicamente, que conseguiu produzir um texto de Constituição que é grande. Ela é mais ou menos do tamanho da brasileira, um pouquinho maior. A Constituição da Índia tem 8 anexos, para vocês terem uma ideia. Ela é bem grande, mas ela não é detalhada. Né? Os dispositivos que estão lá são todos dispositivos tipicamente constitucionais. Então, não é porque é democrático que a coisa desandou, tá? Não é porque foi um processo democrático. A gente viu que o processo de 45 também foi um processo democrático, a gente não tem uma Constituição tão detalhada assim em 45. Então, a falta desse grupo interno que conduzisse os trabalhos fez com que o jogo se tornasse um toma lá, dá cá, né? Um troca-troca, e é isso, nesse nível, a Constituição incha. Tem um ensaio de explicação maior aqui, eu fiz no texto, tem outros autores que explicam um pouco essa teoria, que é a teoria que eles chamam Insurance Policy, teoria do seguro, que funciona mais ou menos assim: se quem está na Constituinte, quem está controlando a Constituinte, acha que não vai estar no governo no momento seguinte, após a promulgação da Constituição, eles tentam colocar o máximo de coisas de preferência de política pública que podem dentro da Constituição, porque eles sabem que vão perder, então eles querem manter as suas opções de política pública naquele momento onde eles têm controle sobre a agenda, sobre o processo decisório. E o contrário disso, se você tem um grupo político que sabe que vai estar no poder no momento seguinte ao da promulgação da Constituição, eles evitam colocar muita coisa, colocar muito detalhe na Constituição, para não amarrar as próprias mãos, tá? Então, você tem essa dinâmica, e desse modo isso aconteceu no Brasil. Sabe que esses autores, o Knight, o Hirschel e Ginsburg, são três autores, né, em trabalhos diferentes, que chegaram a essa mesma conclusão. E, se vocês ficarem curiosos, podem procurar. Então, a gente tem essa Constituição muito detalhada em razão disso. E isso tudo foi alimentado pelo processo decisório também, onde houve a troca de regimento, um processo descentralizado no início e centralizado e descentralizado também no plenário no momento seguinte. Então, o texto era isso, tá, gente? Eu queria concluir, era importante essa conclusão, e eu queria fechar ele antes da gente passar para o próximo, porque eu não sei nem o quanto que vocês ouviram do que eu disse na outra aula. Né? Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida sobre... E, assim, a nossa Constituição, em termos de direitos materiais, eu não tenho esse número aqui nesse texto, mas é interessante o quanto ela também ganhou em termos de direitos sociais, chamados direitos materiais. Não estou falando de detalhe, não, estou falando de coisas que as constituições do mundo passaram a prever mesmo. Né? A gente tem direito ao meio ambiente,
direito do idoso, direito à cultura, direito do consumidor, tudo isso foi criado nessa nova Assembleia Constituinte. Em 45 e nas constituições anteriores, você não tem esse nível de constitucionalização de direitos. Mas isso é uma tendência em todos os países do mundo que escreveram constituições depois de 45. Né, a incluir novos grupos no processo e, ao incluir novos grupos, pensar naqueles direitos que são necessários para manter a ordem democrática, porque sem esses direitos, esses grupos não topam jogar o jogo democrático, não topam participar da arena política democrática. Não só o direito à propriedade, mas a função social da propriedade também, questões relativas à reforma agrária, tudo isso tem na nossa Constituição, tá? Previdência, o direito à saúde universal. O Brasil tem um dos melhores sistemas de saúde do mundo, na minha opinião, tá? Porque a gente tem o direito universal à saúde. É o maior país do mundo onde isso existe, onde qualquer pessoa que entra no hospital tem o direito de ser atendida. Vai ser complicado, né? Nem sempre tem os recursos. Hoje mesmo eu estava fazendo uma ação porque está faltando material para fazer cirurgia no HCAL. Mas a pessoa está garantida esse direito, ela não pode ser expulsa do hospital, ela não pode ser recusado o atendimento. Tem questões sobre racismo, né? Uma Constituição muito interessante do ponto de vista mais de esquerda, na verdade, viu? Mesmo com todos os problemas que a gente tem. E não é à toa que o Bolsonaro odeia ela, não é à toa que essa nova direita quer desconstruir tudo que foi feito em 88. Né? Você tem direitos econômicos. Então, ela realmente é muito, muito interessante. Mas é um nível de detalhamento absurdo. Ó. Por exemplo, isso aqui foi revogado, foi uma das poucas coisas revogadas logo no início, em 96. Não, 91, perdão, 1991. Foi uma das primeiras, emenda 40, achei que ia dizer que era uma das primeiras, mas não é, já era 40. Pra vocês terem uma ideia, a nossa Constituição de 88, ela definia no texto da Constituição a taxa de juros. Olha só, as taxas de juros, nelas incluídas comissões e qualquer outra remuneração direta ou indireta, não poderão ser superiores a 12% ao ano. Né? Não tem como você fazer política econômica se você congela a taxa de juros na Constituição. E isso aqui foi uma das primeiras coisas que o Fernando Henrique teve que se livrar, porque quando ele criou o Plano Real, uma das coisas mais importantes do Plano Real era manter a taxa de juros alta para você conseguir captar recursos e manter o valor do dólar baixo. Né? A gente vivia emprestando dinheiro para manter o valor do dólar num valor pareado com o dólar R$1. Então isso teve que sair. Foi uma das poucas coisas que foram revogadas na nossa Constituição. Seguridade social. E, de novo, isso aqui é acima da lei. Então, as nossas leis, as nossas decisões ordinárias, majoritárias, não podem ir contra a Constituição. A gente vai ver isso com mais calma na próxima aula, no controle de constitucionalidade, mas é muito sério isso, tá? Divisão de recursos entre os entes federativos, olha a saúde aqui. Mas tem um nível de detalhe que só vem aumentando, inclusive. Muitas das novas emendas, tentando alterar coisas que estão detalhadas na Constituição, precisam conseguir maioria qualificada de 3/5 nas duas casas, e ao fazer isso, eles acabam tendo que agregar interesses diversos e, portanto, que vão pedir coisas na emenda, e aí a emenda cresce. Se a gente olhar aqui, vou dar como exemplo essa, de novo, ó. No caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro não pode ser inferior a 15%. Né? 15% do dinheiro da União tem que ser gasto com saúde. Então, é esse tipo de amarra que complexifica o nosso sistema político. Muitos partidos não gostariam de gastar isso aqui com saúde. Prefeririam gastar com infraestrutura, com outras prioridades políticas, para as quais eles foram eleitos, afinal de contas, para fazer. Mas não conseguem porque está constitucionalizado o tema, então é obrigatório. Tá bom? A aula hoje vai ser mais curta mesmo, hoje eu vou conseguir o milagre de meia hora de aula. A não ser que vocês tenham mais perguntas. Vocês conseguiram terminar de ler o texto, aqueles que não haviam lido antes? Tem alguma dúvida sobre ele? O pessoal que entrou aí depois? Meninos? Não, Tá tranquilo, Ana? Você fez o trabalho? professor, eu tô devendo esse agora. Tá bom.
Hoje, a semana não vai ter trabalho, né? Porque não tem texto novo, mas semana que vem a gente vai ter um texto novo. Daí, tentem adiantar aqueles que vocês não fizeram para ficarem livres já, porque final de semestre está se avizinhando, tá? Já a gente é de setembro. E setembro é o último mês de aula, se não me engano. Não sei se vai até que dia de agosto que vão as aulas, mas setembro a gente deve estar encerrando. Esse é o texto, não é esse texto semana que vem. O texto semana que vem é o sobre o controle de condicionalidade. Talvez eu dê uma passada também pelo texto do Conrado, se vocês conseguirem ler o texto do Conrado. Além desse, seria uma boa. Cadê? 81. Cadê? Página 81. O texto do Rogério é um dos primeiros. Tem sobre o presencialismo de coalizão aqui. O Otávio Sintra é um dos maiores especialistas é professor da UNB, sobre o assunto. É um texto, são todos textos introdutórios, então eles são bem tranquilos de ler. Esse aqui para o texto do Rogério. Tá aqui. Judiciário entre a justiça e a política. Tá? Então, até semana que vem, senhores. Hoje era só a conclusão da aula mesmo. É bom que dá esse fôlego. Vocês eram uma turma que estava com mais resenhas já. Então, vai dar um fôlego para vocês tentarem alcançar aí os trabalhos atrasados. Até semana que vem, Fabiana. Tchau, tchau. Daqui a pouco eu subo o vídeo de hoje, tá? Beijo. Obrigada, professor. Vou atrás de fazer essa atividade agora também. Tchau, Emanuele. Tchau. Tchau, Samile. Boa tarde. Tchau, Sâmia.